pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. Ok, esperança para todos que precisam. Esse é o tema do que eu quero conversar com vocês hoje. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2. Nós vamos ler aí esses 12 primeiros versos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto bíblico vai dizer o seguinte, meus irmãos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O texto bíblico continua. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Verso 6. Mas tu, Belém, na terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá o meu povo. Mas Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos deu a palavra, e junto dela o Senhor derramou sobre nós, por Jesus, o Espírito Santo. Ilumina o teu povo, Deus Santo. Ilumina o teu povo, para que ao refletir sobre as sagradas escrituras, o teu povo saia daqui cheio do teu amor, cheio da tua misericórdia, inundado da tua compaixão, inundado da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, final de ano, chegamos, já estamos aí nos últimos dias de 2021, e para alguns de nós, por exemplo, uma grande alegria é o dia de amanhã. Aí você diz assim: pastor Rômulo, o que é que tem no dia de amanhã? Amanhã tem a segunda parcela do 13º, então logo alguns estão numa felicidade só. Uns estão tristes porque eles têm que pagar a segunda parcela do 13º e não recebem. Outros estão tristes porque já gastaram até a segunda parcela do 13º. Mas a vida é assim. Tem um irmão aqui que já levantou a mão, falou glória a Deus,
Porque já... Brincadeira. Bom, pessoal, mas é assim mesmo, né? A gente vai chegando no final do ano cheio de alguns desafios, cheios de algumas coisas que aparecem para nós, não é? E a nossa forma de viver ela é muito curiosa, porque a gente para pensar, né? E aí termina um ano e a nossa maior alegria é exatamente o 13º salário. É muito curioso. Isso me faz pensar nas nossas crianças, como por exemplo, a gente chega para eles no primeiro dia de aula e o que a gente fala para as nossas crianças: olha, o que importa é que no final do ano você passe. No Brasil você tem 200 dias letivos. Você chega para a criança e fala que o dia mais importante da vida dela, ou que o ano dela, só tem razão de ser se no último dia ela tiver um resultado bom. Não quero dizer que você é contra o resultado bom, mas quer dizer que ela vai passar 199 dias sofrendo, porque só tem um dia bom, o último. E você faz tudo para o último dia. Que coisa estranha. E parece que a gente aproveita muito pouco o caminho. A gente às vezes está muito mais preocupado só com o resultado do que com o caminho. A gente está preocupado só com o final e está pouco preocupado com a construção da nossa vida. O que me parece ser uma loucura diante da espiritualidade cristã. Porque, irmãos, Deus não só já sabe os fins, como Deus também sabe os meios. Ou seja, o final da história, Deus não só conhece, como determina. E me parece então que Deus está muito mais preocupado em fazer a gente chegar no final. E o caminho é interessante para Deus, assim como o final. Estava pregando um dia desse, há 2 semanas para vocês aqui. E a gente estava conversando exatamente, e uma pessoa chegou para mim e falou assim... Porque eu falei que como é que é loucura, né? A gente chega para uma criança de ensino médio ou ensino fundamental 2... E a gente fala que a vida dela toda se resume a 2 dias de prova chamado Enem. Que louco, né? É como se a vida inteira acadêmica de uma criança tivesse resumido a uma prova. Isso é insano, isso é louco. Do mesmo jeito que a sua vida não pode estar sujeita a você receber o salário no final do mês. Daí você não aproveita. De segunda a sexta, por 25 dias no mês, é ruim e bom é só quando você recebe o contra-cheque. Isso é louco demais. Isso é maluco. E na espiritualidade cristã, esse tipo de visão não cabe. Porque Deus está preocupado não só com aonde a gente vai chegar, porque Ele vai conduzir essa história, mas Deus também está preocupado em como a gente vai chegar. O caminho para o Senhor é muito importante. A nossa peregrinação espiritual para Deus é muito importante. Ela faz parte do final. E eu estou dizendo isso porque a gente tirou nesse final de ano para conversar sobre esperança. Porque às vezes no meio do caminho a gente perde a esperança. Essa manhã, por exemplo, eu estava fazendo um enterro, um ofício fúnebre. Logo cedo acordei e fui para o cemitério. Fui fazer um ofício fúnebre. Irmãos, o que eu podia falar para aquelas pessoas naquele momento? A única esperança que elas têm naquele momento, por exemplo, é a ressurreição dos mortos. Porque ao chegar no final da vida, o que sobra? Nada. Só sobra a morte e a ressurreição dos mortos, que enche o coração da gente de esperança. O que nós não podemos esquecer é que no meio do caminho existe esperança. No meio da nossa caminhada com Deus, no meio da nossa vida existe esperança. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esperança para todo mundo que precisa. Esperança para quem precisa de esperança. E tem, e nós a acharemos, e nós a encontraremos. Porque o texto que a gente leu, ele está tratando do nascimento de Jesus. Foi isso que vocês viram semana passada. Semana passada eu não vim, porque quem estava com gripe era eu. Felipe assumiu aí aos 49 do segundo tempo, com gol de mão, coitado.
Já foi preparar sermão, era sábado, porque sábado eu falei, rapaz, não tem como vir não. Tava catimbadaço. Então, se você não tomou vacina de H1N1, bora tomar, estão dando aí, ó. Tá dando à torta e à direita vacina de H1N1. Que o surto agora é de influenza, né? Então partiu aí, ó, tomar vacina de gripe. A gente conversou semana passada sobre o nascimento de Jesus. Sobre como Deus cumpriu uma promessa. A promessa de que Jesus veio. Na outra semana nós conversamos exatamente sobre a mesma promessa. Que demorou tempo para acontecer, mas aconteceu. O texto que nós lemos mostra para nós uns magos. A palavra mago aqui vem da cultura iraniana, magi. É por isso que você tem aquele caldo magi, ele não é mágico? É essa que é a ideia, é a mesma coisa aqui. Ele é instantâneo, é a ideia de mágico. Mas mágico aqui não é a mesma ideia de Atos 8 ou Atos 13, de pessoas que fazem encantamento aqui. Esses magos podem ter dois tipos de visão da onde eles vieram. Eles eram sábios do Oriente. E esses sábios eram sábios em física, química, biologia, direito, remédio, o que vocês acharem, geografia, tudo. A palavra sábio aqui, ela é isso. Quem são esses caras? Eles são o suprassumo da nata intelectual da época. E eles vêm do Oriente. De onde esses caras podem ter vindo? Especialmente de dois lugares. Primeiro, do livro de Daniel. Vocês vão se lembrar que no capítulo 3 e no capítulo 5, por exemplo, de Daniel, acontecem dois acontecimentos incríveis antes da conversão do próprio Nabucodonosor. O primeiro é a estátua, Daniel na cova dos leões, e o segundo, a fornalha. E vocês vão se lembrar que depois desses acontecimentos, o rei mandou o império da Babilônia inteiro saber que só existia um Deus verdadeiro. E esse Deus era o Deus bíblico. E nesse Deus bíblico, a promessa de que o filho de Davi nasceria era patente para eles. E a segunda é quando a Babilônia vai ser dominada pelos medo-persas, e vocês vão se lembrar do livro da Esther. Então, quando a Esther vai assumir, junto com Assuero e Mordecai vai entrar em ação, todo o império fica sabendo que só o Deus de Israel é o Senhor. E dentro dessa perspectiva, eles imaginam o filho de Davi nascendo. Anos se passam. Porque se nós assumirmos que a Babilônia ou que a Medo-Pérsia, 500, 600 anos se passam. E quando esse tempo todo se passa, esses magos chegam num lugar. Aonde? Em Jerusalém. Se você quiser uma notícia, onde você vai? Hoje você vai no Twitter, vai no Instagram, vai numa página e você acha uma notícia. Se você quisesse lá no primeiro século saber a notícia de um rei, aonde você iria? No palácio. Só que quando eles chegam no palácio, eles se deparam com Herodes. Herodes reina de 37 a.C. até 4 depois de Cristo. É um reinado longo. Herodes é um cara que tem uma visão incrível. Ele tem uma visão militar incrível. Ele tem uma visão de unidade do povo incrível. E ele faz um conchavo, ele é um asmoneu. Ele faz um conchavo com Roma para que ele fique pagando propina para os romanos e fique no poder. Mas Herodes reconstrói Jericó. Herodes reconstrói o templo de Jerusalém. Herodes, numa fome que teve mais ou menos no ano 25 a.C., ele pega da própria prata dele e dá para o ouro, dá para o povo. Prata por ouro é ótimo. Só que Herodes tem um problema sério, que é medo de perder o poder. E aí vocês começam a entender aonde que esse texto fala no verso 1, nos dias do rei Herodes. Herodes é casado com uma moça chamada Mariana. Mariana tem uma mãe chamada Alexandra. Para quem é mais velho da casa, eu já contei essa história aqui algumas vezes. A Bíblia tem 4 Herodes, esse é Herodes o Grande. A sogra dele, a dona Alexandra, pede a ele que coloque como sumo sacerdote Antípater, que é um sobrinho dela.
Menino novo, se destaca logo lá em Jerusalém, começa a fazer umas coisas legais. Herodes, com ciúme dele, manda matar. Ela mata logo. Alexandra fica com medo, porque ela fala: uai, matou meu sobrinho e vai me matar. Não deu outra, matou ela também. Mariana falou: matou mamãe, vou fugir. Quando ela tenta fugir para o Egito, Herodes diz: não, mata a mulher também. Matei a mãe dela, vou matá-la também, que já resolve o problema por aqui. E aí você fala: esse homem é um cara bom. E ele fala: realmente, esse cara é um cara bom. Ele fala: vou me redimir. Botou os filhos dele para estudar em Roma. Aí a irmã dele chegou para ele e falou assim: Herodes, esses meninos vão ficar mais inteligentes que você, rapaz, vão roubar seu trono. O que ele faz? O cara bom de ser filho era o Herodes. Ele vai lá e manda matar os 2 meninos. A tal ponto que o César olhou e falou assim: ei, é melhor você ser amigo de um cachorro do que ser amigo de Herodes. Misericórdia. E se você acha que está bom, ele era tão maravilhoso e um rei tão interessante, que Herodes chegou e falou bem assim: olha, é o seguinte, falou para Salomé, irmã dele: no dia que eu morrer é obrigatório alguém chorar. Então você pega da família aristocrática aqui, ó, de toda Jerusalém, e manda alguém aqui e vai matar um de cada família. No dia da morte de Herodes, Jerusalém estava em tristeza. É nesse período que Jesus nasce, nos dias do rei Herodes. Vocês vão observar que logo na frente, ele vai mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque possivelmente os magos chegaram, vocês vão observar que eles não foram numa estrebaria, eles foram numa casa. Jesus muito provavelmente já está morando em Belém, numa casa, e já tem mais ou menos uns 2 anos de idade. Aí Herodes, quando fica sabendo disso, ele diz: tem alguma coisa errada aqui, vamos querer roubar o meu trono. Um rei dos judeus. Ele manda chamar o Sinédrio, 71 caras que tomavam conta da política de Jerusalém. Ele manda chamar os saduceus e manda chamar os fariseus, que são os intérpretes e os mestres da lei. Esses caras vêm, já sabem do Herodes. Eles falam bem assim: aonde vai nascer o rei dos judeus? Daí eles falam: bom, é só você olhar Miqueias capítulo 5, em Jerusalém. E eles vão citar a profecia de Miqueias. Aí Herodes, muito manda chamar os magos de novo. Nós não sabemos quantos magos são. A tradição da igreja primeiro dizia que eram 12, depois ela dizia que era 7. E por fim, lá pelo ano 800, eles resolveram falar assim: olha, vamos bater o martelo. Eram 3 presentes, então a gente usa 3 magos e pronto. Aí deram até o nome deles lá: Melquior, Belsazar, sei lá o nome deles. Nós não sabemos quanto eram, mas Herodes falou assim: olha, faz o seguinte, vai lá, descobre aonde o menino está, e eu vou adorar ele também. Olha que malandro. E aí me parece que os magos veem a estrela de novo. Essa estrela nós não sabemos o que é. Os astrofísicos já tentaram procurar que estrela era essa, e alguns deles diziam que o cometa Halley, por exemplo, passou no século 2 a.C. Outros dizem que entre os anos 7 e 4 antes de Jesus, houve uma espécie de eclipse entre Saturno e Júpiter. E todos os dias no entardecer, durante todos esses anos, você conseguiria ver no céu esses 2 planetas interpostos. Então pode ser esse efeito também. E tem uma corrente de egípcios com um efeito no ar chamado mesori. E eles diziam assim: olha, durante alguns anos a gente conseguia ver no céu uma estrela. E pode ter sido isso que guiou os magos. Dá para saber? Não dá, porque se Deus também quis botar uma estrela lá e guiar esses caras, a gente também não sabe, né? Isso aí é problema de Deus. Não dá para a gente saber tudo, então você vai fazer o quê? Se Deus quis enfiar uma estrela lá no céu, vai saber. Isso aí, quando vocês chegarem na glória, vocês perguntam para Deus: que danada de estrela é essa que esses magos viram? E não dá para saber. Mas eles vão ser guiados por essa estrela, e eles vão chegar numa casa, e lá eles vão adorar Jesus. Meus irmãos, é nesse contexto que eu quero falar com vocês sobre esperança para quem precisa. E aqui deixa eu extrair 3 lições para quem precisa de esperança. 3 lições singelas. A primeira está no verso 1 a 4, a segunda do verso 5 a 7, e a terceira do verso 7 em diante até o verso 12.
E a primeira lição sobre esperança para quem precisa, ela é exatamente o fato de que a mensagem de esperança, a mensagem de Jesus, não é de maneira nenhuma seletiva. Preste atenção nisso. A mensagem de Jesus não é seletiva. Nós somos signatários da Confissão de Fé de Westminster. São documentos que foram preparados em Westminster no século 17, 1640. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer para a gente que antes de haver conversão, precisa haver um chamado, que a confissão chama de vocação geral. Sabe o que é isso? Significa que a mensagem da palavra de Deus chega indiscriminadamente. A mensagem da palavra de Deus chega sem seletividade, sem filtro. Ela deve chegar para todo mundo. Irmãos, prestem atenção. Para quem a palavra de Deus chegou? Aí você vai dizer assim: claro, pastor, para magos. E eu diria, é verdade. Por quê? Se esses caras são da Pérsia, esses caras andavam e eles viajavam só à noite por causa do sol. E eles, se forem da Pérsia, esses caras viajaram 1000 quilômetros a pé ou a cavalo, não sei, de camelo, não tenho ideia. Quantas noites para você andar 1000 quilômetros para encontrar um neném, para encontrar um bebê rei? Se eles fossem da Babilônia, eles andaram pelo menos 500 quilômetros à noite. Por que esses caras fizeram isso? O que havia por trás dessa mensagem que fez eles despenderem tantos recursos, que fez eles despenderem tanta energia? O que fez? O que tinha por trás disso? A mensagem do Deus encarnado chegando a gentios. Porque a promessa tinha sido dada para judeus. Mas agora nós estamos vendo gente que nunca teve contato com o templo. Gente que nunca teve contato com o sacerdócio, com ofertas. Vendo essa gente chegar para adorar o rei. Por quê? O que há de especial aqui? Mas a mensagem não chega só para os gentios e para os magos. A mensagem chega para o palácio. Percebam como é uma guerra aqui nesse texto. E esse é o esforço do Mateus. Olha o texto bíblico seu. O texto começa dizendo que Jesus nasceu nos dias de Herodes. O verso 2 fala do recém-nascido. E o verso 3 começa quando o rei Herodes. Agora muda, vai para o verso 7. Então Herodes. Agora olha o verso 8. Enviou a Belém e disse: vão informar com exatidão onde? Jesus, o menino. Agora olha o verso 9. Depois de ouvirem o rei Herodes. Olha a última palavra do verso 9. Menino. Olha o verso 11. Ao entrarem na casa viram o menino. Agora olha no verso 12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes. Sabe o que o texto bíblico está tentando fazer um esforço enorme para mostrar para nós? Que aqui existe uma batalha cósmica entre o reino de Deus e o reino dos homens. Existe uma batalha cósmica entre um menino, o Deus encarnado, e Herodes, o representante de Roma. A batalha é entre o reino de Deus que vai ser instalado a partir do Messias. A batalha é entre o reino de Deus que vai entrar através do Cristo, que vai encarnar de Maria, que vai entrar nessa terra, que vai viver na história, que vai morrer a nossa morte e viver a nossa vida, contra o governo da força e da morte de Herodes. A mensagem chega para o rei, mas a mensagem não chega só para o rei, porque vocês vão observar que Jerusalém inteira fica empolvorosa. Jerusalém inteira fica perguntando: será que o filho de Davi nasceu? Será que o rei nasceu? Mas não ache que a mensagem ficou só para o povo, porque a mensagem também chegou na academia.
vocês vão observar que o sinédrio vieram, os saduceus que tomavam conta da interpretação da lei vieram, os fariseus que tomavam conta da cópia da lei também vieram, os teólogos da época vieram, e a eles foi perguntado aonde o menino vai nascer, e eles disseram, bom, isso a gente sabe, em Belém da Judéia. Porque a mensagem de Jesus chega para magos, a mensagem de Jesus chega para Herodes, a mensagem de Jesus chega para os teólogos, e a mensagem de Jesus também chega, meus irmãos, para todos aqueles que precisam. A mensagem de Jesus chega para todos. E o que me chama a atenção nisso, e aqui eu vou roubar um argumento do N.T. Wright, que é um teólogo muito bom do nosso tempo. Qual é a mensagem que está sendo entregue aqui? N.T. Wright diz o seguinte: a mensagem que está sendo entregue aqui é como Deus se tornou o rei. E aí você diz, tá, Rômulo, tudo bem, amanhã quando eu pegar o 509, o que isso tem a ver comigo, cara? Amanhã quando eu for abrir a minha marmita na hora do almoço, o que isso tem a ver comigo? Eu acho isso incrível. Isso aqui é incrível. Deus se tornou rei, e a mensagem dele não é seletiva, a mensagem dele é para todos aqueles que creem. Irmãos, como eu disse para vocês, há 2 semanas pregando aqui, eu falei para vocês que eu tinha um problema com a barba, por isso que eu tive que deixar a barba crescer, vocês lembram? E quando eu ia na barbearia, eu não ia ficar mais na barbearia, eu tenho barba assim desde 2013 e não tiro por um problema de pele mesmo. E minha mulher gosta de barba também. Aí, eu não ia ficar mais na barbearia, eu não ia ficar. Por conta do tanto de doideira que era falado na barbearia, eu falei, bicho, não dá para ficar nesse lugar, é impossível, não tem como mais vir aqui, não vai rolar. E no dia que eu tomei a decisão, eu falei, cara, eu nunca mais volto aqui. E o Espírito Santo vem na mente na hora e eu pensei, uau, se você parar de vir aqui, quem é que vai pregar o Evangelho para essa gente? Quem é que vai testemunhar do amor de Jesus para essa gente? E eu contei para vocês que alguns anos depois, a pessoa que faz a minha barba se converteu e foi batizada. Agora, na metade do ano. E eu contei também que essa pessoa me chamou para ser padrinho do casamento. Só que uma coisa eu não contei para vocês. Que o marido dessa pessoa está presa. O futuro marido, que qual eu vou ser padrinho de casamento. E eu cheguei para ela essa semana e falei bem assim, olha só. A gente vai casar você e você foi recebido na igreja, mas deixa eu falar um negócio com você. Eu quero que você vá lá e fale para ele que se ele tem Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele, eu quero ir lá na cadeia, que eu quero batizar ele lá. E se ele entregar a vida dele para Jesus, eu vou entrar lá, vou batizar ele, e ele ainda vai. Vou sair de lá fazendo a Santa Ceia com ele, e você vai estar lá comigo. A gente vai fazer esse negócio. Ela me mandou essa semana mensagem falando assim, Rômulo, ele quer ser batizado. Agora o nosso desafio é só porque por causa da pandemia está uma burocracia danada para a gente poder entrar na cadeia, né? Só quem tem acesso livre, que está podendo entrar direto, está muito difícil. Sabe o que isso significa, gente? Significa que a mensagem de Jesus está chegando em lugares que a gente não tem ideia. A mensagem da salvação está chegando em lugares, em corações que a gente não tem ideia. As pessoas estão ouvindo falar de um tal Jesus que salva, de um tal Jesus que está vivo. Como eu falei para vocês, eu fui fazer um velório hoje pela manhã. E vocês acham que eu, como ser humano, quero dizer o que para as pessoas? Eu queria dizer para você assim, olha, todos vocês que estão doentes, a partir de agora vocês estão curados. Por exemplo, eu saí da gripe, eu tenho asma. Pedi, o menino falou, bota a mão no meu peito ali. Quando eu faço assim, ó. Você já viram o carro feito carburador? Aquele bicho tremendo? Meu peito. De vez em quando eu já vou ter que tossir, ó. Você acha que eu queria que chegasse e falasse, o Fanny tá fazendo até um xarope para mim, né, Fanny? Cebola com alho, e o pau vai quebrar, tomo tudo.
Daí que eu tomo tudo, até veneno se der. Eu queria que tivesse chegado e falado bem assim: meu irmão, você está curado agora e resolveu o problema, e está tudo bem. E eu queria chegar para você e falar bem assim: olha, abre aí agora, igual esses malucos, tarados falam aí. Olha, abre o seu aplicativo, você que estava com menos 10 mil, agora tem 1 milhão na sua conta. Vocês já viram isso? Eu nunca vi. O cara falou assim: olha aqui, eu entrei aqui na igreja agora, olha, agora tem 1 milhão na minha conta. Eu falei: queria falar isso para você. Eu não posso ser irresponsável. Eu não posso chegar e falar assim que você nasceu para ser cabeça e não nasceu para ser cauda. Você falar: eu queria que todo mundo estivesse bem. Você acha que alguém queria que alguém estivesse desempregado aqui? Você acha que eu queria que algum de vocês estivesse vivendo problema familiar? Você acha que a gente queria que algum de vocês estivesse passando por problema de depressão, identidade e um monte de outras coisas? Você acha que a gente queria isso? Não! Você acha que eu não queria chegar para você com uma mensagem triunfalista e falar assim: uau, está tudo resolvido? Mas eu não posso. Eu não tenho essa autorização bíblica. O que eu posso e a única coisa que eu tenho para dar para vocês hoje é Jesus Cristo. Não temos outra coisa. A única mensagem que eu posso dar para vocês é que é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo se encarnou. Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Jesus Cristo reconciliou você com Deus. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai e Ele voltará. E meus irmãos, se essa mensagem não for suficiente para nós, eu disse isso pela manhã, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum tratamento de coach, comportamentalista, nada vai resolver a vida de vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Filipenses, ele diz: eu abandonei tudo para conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo e ser achado nele, e ser achado no poder dele. Porque eu estou convidando você para você não fazer parte da religião, mas para você se tornar discípulo de Jesus. O que eu tenho para dar para vocês hoje, o que a Escritura tem para dar para vocês hoje, é vocês se identificarem com Cristo, com Jesus. A mensagem de Deus está chegando, ela não tem seletividade. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa se você mora numa palafita lá pro lado de Bubu afora. O que importa é que Jesus Cristo reina. Ele reina. O rei chegou na terra e ele está colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. Roma não dita o mundo mais, não dita o rumo da história. Às vezes a gente está esperando chegar o ano que vem, porque a gente vai botar alguém no poder que vai resolver o problema. Não vai. Nós vamos votar em alguém que vai resolver o problema do mundo. Não vai. A única pessoa que transforma o mundo é Cristo através do seu poder. E ninguém mais. Cristo. E a mensagem não é seletiva. Agora deixa eu pegar um argumento do comentário do Hernandes. Reverendo Hernandes, interpretando esse texto, diz que você pode, diante da mensagem de Jesus, você pode ter 3 tipos de reação. Hernandes diz o seguinte: a primeira reação que você pode ter diante de Jesus é de raiva, de ódio. E Cristo gera tanta raiva e tanto ódio, a gente está olhando isso no Ocidente. A cultura cristã está sendo completamente vilipendiada. Uma reação de raiva, tudo quanto é princípio do cristianismo. Essa é a reação de Herodes. Alguns olham para Cristo, e Hernandes diz o seguinte no comentário dele: Cristo só incomoda tanto porque está vivo, porque morto não incomoda ninguém. Martin Luther King não incomoda ninguém. Não incomoda ninguém. Incomodou até matarem ele. Depois que mataram Mahatma Gandhi, morreu, não incomoda ninguém mais. Agora Cristo está vivo, e esse se incomoda. E alguns olham para Jesus e têm ódio. Mas alguns, como, por exemplo, esses teólogos, políticos da época, têm indiferença. Alguns olham para Jesus com indiferença. Sabe, gente, domingo após domingo as igrejas estão lotadas, cheias. Hoje a gente teve muita gente aqui de manhã.
Até à noite a gente está mais esvaziado. Hoje foi a ordenação do pastor Felipe pela manhã, que estava abarrotado de gente. A gente saindo pelo ladrão aqui. E às vezes a gente começa a pensar assim, entra domingo e sai domingo. Gente desatenta diante de Deus. Gente desatenta diante de Jesus. Não toma uma posição com Cristo. Não toma uma posição de andar com Jesus. De andar lado a lado com Ele. Não toma uma posição na vida. A mensagem de Jesus bate e volta. Não faz diferença. Vem e canta. Às vezes o cara está deprimido em casa. Bota um louvor lá no Spotify, no YouTube e tal. Fica bonitinho, canta e tal. Mas indiferença. E se fizer pergunta, responde igual crente. Só tem um problema. É indiferente a mensagem de Jesus. Indiferente a mensagem da salvação. Indiferente na mensagem de ser discípulo de Jesus. Agora tem uma outra reação no texto, que é a reação dos magos. E a expressão do verso 9 é que eles adoram. Eles adoram. E a expressão adorar aqui, eles colocam a cabeça na terra. Vocês já pararam para pensar, vocês adorando um menininho de 2 anos de idade, enfiando a cabeça na terra assim, ó. Já pararam para pensar nisso? Qual é a sua postura diante não de um menininho, mas qual é a sua posição para o Deus que entregou a vida dele por você estar vivo e reinando? Qual é a sua posição diante desse Cristo poderoso? Desse Cristo que governa todas as coisas? Será que a nossa postura é uma postura de raiva, de indiferença? Ou será que a nossa postura é uma postura de adoração? É uma postura de prostração de vida diante dele? Por quê? Porque essa mensagem chegou até nós, brasileiros, capixabas, em pleno 2021, no século 21, no raiar da tecnologia, da revolução, da 4ª revolução industrial, nós estamos prostrados diante do Deus Todo-Poderoso, e o nome dele é Jesus Cristo. Essa mensagem ultrapassa os tempos e as eras. O mundo não pode nem dizer que não conhece ele, porque ele dividiu a história. Ela é antes dele, depois dele. É impossível não conhecê-lo, porque a mensagem dele é indiscriminada. Todos os povos, todas as nações conhecem o nome de Jesus. E essa é a mensagem que traz esperança, porque salva, o rei está vivo. Mas há uma segunda lição aqui nesse texto. E a segunda lição está exatamente dos versos 5 em diante, até o 7. Herodes chega para os magos e dizem assim, para os sábios lá da terra e dizem assim: uai, então, aonde Jesus tem que nascer? Bom, os caras de bate-pronto, eles liam teologia sistemática. Eles leram Calvino, leram Lutero, leram todo. Era calvinista esses caras. Os caras sabiam a resposta, velho. Sabiam a resposta na hora, na lata. Pô, Belém da Judéia. Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém. Quem está com a revista atualizada é E tu, Belém Efrata. Ó. É uma Belém que ficava perto de Jerusalém. Mais ou menos 8 quilômetros ali. Daria para dar um tirozinho e chegar até lá. Em Belém. Mas o que significa isso? Profecia de Miqueias, sabe quanto tempo? 500 anos. 500 anos de profecia. O rei vem ou não vem? O rei nasce ou não nasce? Sabe aqueles dias que você olha para o céu e diz assim: Deus, você está aí ainda? Você vem ou não vem? Deus, você aparece ou não aparece? Sabe quando a angústia é muito grande, você fala assim: Deus, e aí? Tem alguém aí? Você ainda bate na porta do céu e fala assim: tem alguém aí? Tá pesado. 500 anos. Só que antes dos 500 anos, tinha sido dada uma promessa para o Davi, por exemplo. 1000 anos. Antes do Davi, tinha sido dada uma promessa para o Moisés. 1500 anos. Deuteronômio. Vai aparecer um profeta como eu, ouçam ele. Antes do Moisés, uma promessa feita para o Abraão, quase 2000 anos antes, quase 4000 anos antes de nós. Antes do Abraão, lá no jardim, quando nossos pais caíram, uma promessa
Quando Deus olha dentro do olho de Satanás e diz assim: eu vou mandar um descendente da mulher que vai redimir os homens dos pecados deles. Quanto tempo isso durou? Milhares de anos. E o que a gente aprende com isso? Irmãos, Deus cumpre promessa. Deus cumpre promessa. Prestem atenção nisso, por favor. Eu tenho na minha caminhada encontrado pessoas, por exemplo, que morrem de remorso por conta de erros que foram cometidos há 1 ano, 2 anos, 3 anos. E se eu tivesse feito de outro jeito? Morrem de remorso. E se eu tivesse tomado tal atitude? E se? Pessoas que morrem, gente, por conta de culpa. Gente que não dorme por causa de culpa. Gente que não consegue descansar numa promessa singela de Deus chamada perdão. Morre de culpa porque não consegue encontrar perdão. Oprimido o tempo todo pelo diabo porque não encontra perdão. Porque não conhece a promessa. E não basta só conhecer a promessa, tem que ficar atento a ela. É o que esses caras não fazem. Será que a gente não leu a Escritura para ouvir falar que já não há mais condenação? Você não precisa ficar remoendo o que aconteceu há 1, 5, 10, 20, 30 anos. Pecado só tem uma coisa que dá para fazer: pedir perdão, se arrepender e mudar. Eu anuncio hoje em nome de Jesus a graça de Deus para vocês, o perdão de Deus para vocês. Chega de viver uma vida azedo por conta de coisa que fez há 1, 5, 10, 20 anos, gente. Isso foi encravado na cruz, vocês precisam ser livres. Livres de uma vez por todas, confessem os seus pecados e sejam livres. Chega de ficar oprimido. Mas, gente, alguns de nós preocupados com o nosso sustento. Eu sei que a gente pode ficar preocupado. A gente vive na cultura da meritocracia. E ela é boa. Quer ver como é que ela é boa? Você trabalha no final do mês e você recebe seu salário. Isso é ótimo. Problema nenhum com isso. Você trabalhou, você recebeu. Você não trabalhou, você não recebeu. Agora, por outro lado, é hipocrisia falar que qualquer ser humano do planeta nunca teve ajuda de ninguém. É impossível. Todos nós, dos mais bem-sucedidos até os menos bem-sucedidos, todos nós tivemos auxílio de alguma maneira em algum período da vida. Morremos de preocupação com o amanhã. Morremos de preocupação com o nosso sustento. E aí a Bíblia diz que aos seus amados Deus sempre deu enquanto dormem. A gente vive num período de desemprego tão grande, gente. A gente passando um perrengue danado. Só que sabe o que é interessante disso? Deus cumpre suas promessas. Ele disse, Deus não tem compromisso com o que você quer. E isso aqui é mais importante. Deus tem compromisso em te sustentar. Você vai ter o que você precisa. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. E aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O que eu não tenho, eu não preciso. Cuidado. A gente vive numa cultura que tem como um Deus o consumo. E aí a gente acha que porque a gente não tem capacidade de consumo, Deus deixou a gente. Isso é mentira. Então não fiquem preocupados com sustento. Não fiquem com medo de morrer. Não fiquem com medo da morte. Consultórios e mais consultórios abarrotados de pessoas que estão com medo de morrer. E alguns, justificadamente, falam da sua preocupação e do seu medo de morrer. Pastor, se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Se você morrer, seus filhos antes são de Deus. Eles não são seus. Quem vai cuidar deles é o Senhor. Porque eles são do Senhor.
E se eu ou os meus filhos morrermos, tem uma promessa: a ressurreição dos mortos. Verei meus filhos de novo. Vocês vão ter que me engolir a eternidade toda. A gente vai se ver. A gente vai se conhecer. Eu não vou ser pastor de vocês lá não. Só vai ter um, que é Jesus. O resto não tem. Ressurreição dos mortos, gente. Ressurreição dos mortos. Essa é a promessa de Deus para quem tem medo da morte. Ressurreição dos mortos, o rei está vivo. Mas para aqueles que andam depressivos, angustiados, perdidos, preocupados, Jesus disse que quando fosse embora ele deixaria o Espírito Santo. Espera aí. A gente pode até estar batido, mas destruído de jeito nenhum. Porque a gente prova do conforto de Deus todos os dias. Vocês estão cansados de saber que o choro dura uma noite, mas a alegria sempre veio pela manhã. Porque o período de tentação, de provação, de dificuldade na nossa vida acontece, mas Deus é o Deus que cumpre promessa. E alguns de nós morrem preocupados com o destino dos seus filhos. Educamos nossas crianças no caminho do Evangelho, se perderam. E o que a gente faz? Louvado seja Deus pela palavra dele. Existe uma promessa que é a aliança de Deus com o seu povo, para nós e para a nossa descendência. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Deus continua cuidando, inclusive, da nossa descendência. Essa semana, um de vocês me fez refletir sobre isso. Às vezes a gente está preocupado com colégio de criança, preocupado com plano de saúde, com vaga na UPA, com sei lá o quê. A gente está preocupado se menino vai para o judô, se vai para o taekwondo, se vai para o futebol. A gente está preocupado se eles têm acesso à internet, se eles têm isso, aquilo e aquilo outro. Aí um de vocês lançou uma seguinte pérola, eu falei, cara, é isso. A questão é, a geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos, ela vai ser mais cheia do Espírito Santo do que nós. As minhas filhas vão ser mais cheias do Espírito Santo do que eu e a Aline. Os meus netos vão ser mais cheios do Espírito Santo do que eu. Porque bola se eles tiverem as outras coisas. Eu quero que eles tenham Cristo. Eu quero que eles tenham o Espírito Santo. E sabe aonde eu vou descansar? Eu vou descansar na aliança. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Ele é o Deus da nossa descendência. Para quem tem 30 e poucos anos, vou fazer 38 agora. A gente cresceu aqui nesse país, nesse momento histórico, numa cultura cristã. E é intrigante como em menos de 30 anos esse negócio se esvaiu. E de agora para frente parece que a coisa vai piorar. E é engraçado, quando a gente olha na Bíblia, passa uma, 2 gerações, as pessoas não se lembram mais do nome do Senhor. E vocês estão vivendo isso agora na prática. É questão de tempo para o Ocidente inteiro já não quer saber mais do Senhor. E graças a Deus a igreja brasileira parece estar dando um período de vigor ao Evangelho. E sabe quem é que vai sustentar esse negócio? O próprio Deus. Sabe quem é que vai sustentar o nome de Jesus sendo pregado? O próprio Deus. Quem vai sustentar o nome de Cristo sendo conhecido é o próprio Deus. E é nessa promessa que a gente tem que descansar. A gente executa o trabalho do Senhor, a gente vive Ele 24 horas por dia. A gente não deixa Ele aqui nessa caixinha chamada domingo e vai embora, não. A gente vai viver o Senhor na semana toda, porque a gente vai ser discípulo de Jesus. Mas a gente sabe que por trás de nós existe uma promessa. E Deus cumpre promessas. O nome de Jesus não vai ser esquecido. A adoração do Senhor não vai acabar. Não vai parar. Do mesmo jeito que não vai passar o sustento dele sobre nós, o conforto dele, o consolo, o cuidado, a ressurreição dos mortos, perdão, nada disso vai passar de mim e de vocês, gente. A última lição que eu extraio aqui, ela está do verso 7 até o verso 12. Herodes chega para esses caras e fala assim, vai lá, encontra o menino, depois eu vou e adoro ele. Daí eles fazem uma coisa muito engraçada. Eles vão, chega lá, eles entregam ouro, incenso e mirra para o menino. Daí, por causa desses 3 brindezinhos aí, o pessoal fala que eram 3 magos. Adoram o menino. E o que eles não podem fazer? Bom, vamos voltar lá. Vamos falar com Herodes, velho.
Aí Deus aparece. E quando Deus aparece, o que ele faz? Volta não. Vai embora. Larga o Herodes para lá. A mensagem de Deus chega. Deus cumpre promessa. Mas olha só. A providência de Deus nunca falta. A providência de Deus nunca falta. Por isso que a esperança é para quem precisa. Porque a providência não falta. A Confissão de Fé de Westminster define providência como a maneira com a qual Deus mantém, sustenta e governa todas as coisas. Deus mantém, Deus sustenta e Deus governa todas as coisas. Herodes fica tão irado que ele manda matar todas as crianças. E aí Deus vai aparecer também para o José e diz: foge para o Egito, porque o Herodes vai mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Do mesmo jeito que Faraó fez quando Moisés nasceu. E esses magos fogem. José pega especialmente o ouro e vai fugir para o Egito. Irmãos, a providência de Deus não falha. Nem para mim, nem para vocês. Alguns de nós chegamos no final do ano, por exemplo, com as nossas finanças meio em declínio, vai. Brasileiro é engraçado. Como é que brasileiro faz conta? Meu Deus. Brasileiro faz conta assim. Ele olha, passa na frente das Casas Bahia, aí ele vê o número grande. R$29,90. Só que ele esqueceu de olhar o pequenininho. 295 de R$29,90. Aí o que brasileiro fala? Dá para pagar. Aí ele sai com o carnê. O nome desse carnê é Maranata. Porque você vai pagar até ele voltar. Ele voltará. E está errado, né? Você sabe que não é assim que faz conta. Matemática básica. Se entrou X, você tem que gastar menos de X. Não importa com o quê. E ainda se bobear, você tem que guardar uma berola, meu filho. Porque senão dá errado. Qualquer dor de cabeça, você está morto. Tem que fazer pendura lá na farmácia do bairro. É complicado, né? Aí o que a gente faz? A gente dá essas rateadas mesmo. Tem umas prestaçãozinhas aí para pagar. Agora você vai lá na sua carteira e lembra daquele cartão de crédito. Aquele que você já entregou para Deus. Lembra dele? Aquele que você já falou: Senhor, eu não dou mais conta desse. Esse aqui só o Senhor para dar conta, Deus. Já ligou para a operadora, parcelou ele, sabe Jesus quantas vezes? Misericórdia. Ai, ai. A gente erra, gente. Vai fazer o quê? Errou. O ideal é que você não erre mais, né? A partir de agora, o que você faz? Só compra o que você pode pagar. Parece bobeira, né? Mas para com esse negócio de que eu mereço ser feliz. Você não merece nada. Você merece ter sossego para pagar a conta de noite. Não vai dormir para você poder acordar no outro dia e pagar a conta, meu filho. Mas o que eu quero dizer para você? Não importa se você fez essas contas mirabolantes de mago do Egito aí. Não importa, meu filho. Deus é Deus de providência, não vai faltar não. Eu sei que você pode ter errado. Eu sei que você é vacilão. Deus sabe que você é vacilão. Mas o básico para você viver e comer não vai faltar não, fica tranquilo. Agora, quando o Senhor te der uma nova oportunidade, se reestrutura, meu filho. E não faz de novo não. Sabe? Aproveita o carinho do Senhor com você. Não vai faltar. Mas aproveite o carinho do Senhor com você. Não morre por causa de finança. Procura não errar. Procura não errar. Procura fazer direitinho. Agora, a providência de Deus não vai faltar. Eu sei que você está morrendo de medo. Talvez tenha que pedir ajuda. Peça. Talvez tenha que pedir socorro. Peça. Ah, mas já aconteceu isso comigo uma vez. Tudo bem, meu filho. A gente erra mais de uma mesmo. Você só não pode continuar nesse buraco e nessa lama que você está. Se eu não sei lidar com uma coisa, eu preciso de ajuda. Alguém tem que me ajudar. E a providência de Deus está aí também. Então, Deus é Deus provedor para tirar a gente do buraco.
e para a gente aprender e não cair de novo. Se alguns de vocês estão preocupados com saúde física, mental, espiritual, emocional, Deus é Deus para poder cuidar da sua vida. Deus é Deus para cuidar do seu corpo, da sua alma. Deus é Deus para cuidar da sua mente, para te dar descanso. A providência dele nunca faltou. O problema é que a gente acha que, porque nós somos cristãos, nós não vamos enfrentar sofrimento e nós não vamos enfrentar problemas difíceis. Você tem noção do que é você ter um filho de 2 anos e ter que viver como refugiado? Abandonar a casa, José teve que pegar Maria, Jesus e ir embora. Você tem noção do que é isso? Vocês estão doidos para eu terminar aqui, sabe para quê? Vocês vão para casa. Você quer lugar melhor do que para casa? Quando você está doente, onde é que você quer estar? Em casa. Porque casa é segurança. Jesus tem que fugir. Criança. José largou lá os clientes dele, a tapeçaria dele lá, a marcenaria dele, tem que ir embora. Mas Deus é Deus que cuida da nossa saúde. Deus é Deus que cuida, meus irmãos, dos nossos filhos. Deus é Deus que continua dando emprego para a gente. Deus é Deus que continua sustentando a gente todos os dias. Todos os dias. Deus é Deus que está abrindo os olhos de incrédulos. E especialmente, gente, dentro das coisas que mais nos preocupam, é o nosso futuro. Alguns de nós ficam preocupados com amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a um ano. A providência do Senhor garante que todos os nossos dias estão contados. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós somos dele. Ele tem conduzido a gente todos os dias, meus irmãos. Eu quero terminar, e a minha conclusão, ela vem de encontro aos presentes que foram dados para Jesus. E eu quero terminar assim. A gente pode ter várias reações diante de Jesus. E esses magos entregam 3 coisas para Jesus: ouro, incenso e mirra. Ouro normalmente era entregue para os reis, para alguém que era dotado de grande autoridade. Incenso normalmente era entregue para quem era alguma divindade. E mirra era utilizada para embalsamar. Era uma especiaria. Você dava mirra ou você entregava mirra para uma família de alguém que estava morto, por exemplo, que ia ser utilizada para embalsamar aquele corpo. Quando Jesus nasce, a gente já nasce sabendo primeiro que Ele é rei. Ele é digno de todo ouro. Quando Cristo nasce, a gente já sabe que Ele é digno da nossa adoração, porque Ele é Deus. Incenso. E quando Cristo nasce, a gente já sabe que o que espera Ele é a via dolorosa. A gente sabe que o que espera Ele é a cruz. A gente sabe que esse menino vai morrer. Mas a gente sabe que esse menino vai ressuscitar dos mortos. Qual é a sua resposta a esse Deus Rei que se entregou por mim e por você? Qual é a sua resposta para esse menino Deus, para esse menino Rei que está vivo pelos séculos dos séculos, garantindo esperança para todos aqueles que precisam? A Cristo seja dada a honra e a glória todos os dias, porque é Cristo que nós temos, meus irmãos.